Descartes já dizia: eu sou, eu existo. Mas por quanto tempo? A saber, por todo o tempo que eu penso. Pois poderia ocorrer que, se eu deixasse de pensar, eu deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir. Agora, eu nada admito que não seja necessariamente verdadeiro. Portanto, eu não sou, precisamente falando, senão uma coisa que pensa. E o que quer dizer tudo isso que o Descartes acabou de falar? Quer dizer que nós somos feitos de pensamento. Antes de fazer esse vídeo, eu tive que pensar sobre como fazer esse vídeo. Ou seja, eu existo? Mas e como se divide os elementos constitutivos do nosso pensamento? De acordo com a tradição aristotélica, os elementos são o conceito, o juízo, o raciocínio, das diferentes dimensões do processo de pensar, delimitadas como curso, forma e conteúdo do pensamento. E para você que quer existir um pouco mais de tempo, quer ser um pouco mais de tempo, é importante que você assista esse vídeo até o final. Vamos lá? Então, como constitui o nosso pensamento? O nosso pensamento ele constitui de elementos sensoriais, que são imagens e representações perceptivas. E quais são os elementos propriamente intelectivos? São conceito, juízo e raciocínio. E como se formam os conceitos? Os conceitos se formam a partir das representações. E por não apresentar elementos de sensorialidade, ele não pode ser nem imaginado nem contemplado. Ou seja, ele é puramente intelectivo e cognitivo, não existe nenhum resquício sensorial. Isso quer dizer então o quê? Isso quer dizer que não é possível você sentir, ouvir ou visualizar o conceito. E como se formam os conceitos, né? O que precisa? Precisa basicamente de dois passos fundamentais, que são eliminação dos caracteres de sensorialidade e generalização. Os caracteres de sensorialidade ainda marcam as representações. Por exemplo, quando se representa uma cadeira, ela ainda é visualizada mentalmente. Por exemplo, imagina uma cadeira preta, de madeira, bonita, feia. Ou seja, essa representação de cadeira ainda tem forte aspecto sensorial. E quando conceitualiza a cadeira como um objeto de madeira, de 4 pés, móvel, que serve para sentar-se, aí então oculta a dimensão sensorial, ficando puramente a dimensão conceitual. E o segundo passo, que é a generalização, que é quando se pensa em cadeira, por exemplo, como conceito. Tal conceito é válido para qualquer tipo de cadeira. Pode ser a cadeira da faculdade, pode ser a cadeira do trabalho, pode ser a cadeira do jantar, da mesa de jantar de sua casa, pode ser essa cadeira que eu estou sentada aqui, pode ser a cadeira do salão de beleza, ou seja, qualquer tipo de cadeira. Assim, o conceito resulta então como a síntese, o resumo, por abstração e generalização. De quê? De número considerável de fenômenos singulares. E os juízos? Como se formam os juízos? O juízo se forma na afirmação de uma relação entre dois conceitos. Por exemplo, ao tomar-se os conceitos de cadeira e utilidade, utilidade de ser útil, pode-se formular então o quê? O seguinte juízo: a cadeira é útil. Tal juízo estabelece determinada relação entre esses dois conceitos, cadeira e utilidade. Ou seja, o juízo, ele forma o quê? Uma relação básica e única entre sujeito e predicado. Isso quer dizer então que o quê? Na dimensão linguística, enquanto o conceito se expressa por palavra, por exemplo, cadeira, né? É uma palavra. Já o juízo se expressa então por frases. Cadeira é útil. Mas e o raciocínio? O que é o raciocínio? O raciocínio é a função que relaciona os juízos. O processo de raciocínio representa um modo especial de ligação entre conceitos de sequências de juízos, de encadeamento de conhecimentos,
derivando sempre uns dos outros. E assim como a ligação entre conceitos permite a formação de juízos, a ligação entre juízos conduz à formação de novos juízos. E é dessa forma que o raciocínio e o próprio pensamento se desenvolve. Para você que ficou aqui comigo até o final, agora é a hora do joinha, se inscrever no meu canal, ativar as notificações. Vamos lá?